Olá, eu sou Priscila Andrade e mais uma vez estou aqui com vocês participando do CREF 20Cast. É uma honra estar conduzindo esses trabalhos tão necessários, tão importantes para a comunicação, para a informação na área da educação física. E hoje teremos o terceiro episódio desta temporada com um tema de extrema importância para a sociedade e para a comunidade escolar. Legitimidade e desafios da educação física nas escolas. O que temos aí pela frente? Como trabalhar a fiscalização, como orientar as unidades de ensino e, claro, para bater esse papo descontraído e, ao mesmo tempo, esclarecedor, eu recebo aqui ele que é mestre, doutor, 14 anos em docência na educação básica, Ricardo Catunda, presidente da Câmara de Educação Física Escolar. Olá, Catunda, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, bom dia a todos e a todas as pessoas. Primeiro, é uma honra participar deste podcast. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês fazem, sou um admirador do trabalho do presidente Gilson e tenho visto os podcasts e até confesso aqui a minha vontade de participar, né, quando eu vi os podcasts. Logicamente, falar de educação escolar é minha vida, é minha história, é meu objeto de investigação e é com ela que eu atuo profissionalmente há mais de 32 anos. Nossa, então vamos aproveitar e trazer um pouquinho dessa sua trajetória para que as pessoas que estão nos assistindo neste momento possam te conhecer um pouco mais. Afinal de contas, o senhor tem sido um pesquisador, não é? Sim, e é importante que desde o princípio, né, eu sempre fui um curioso em modificar as minhas práticas. Então, se eu pudesse já começar falando para os colegas da educação física, seja insatisfeito no sentido de estar sempre à procura daquilo de fazer melhor. Inquieto, né? Imaginei inquieto, procure sempre ser inquieto, procure sempre buscar uma avaliação própria, né, de você por suas aulas. Então, eu comecei minha trajetória na escola por opção, trabalhei na educação básica por 14 anos, Nossa. E aí já comecei ali algumas investigações, a ministrar alguns cursos, isso fez com que eu tomasse uma decisão, né, de deixar a educação básica no sentido das aulas regulares e fui buscar a minha qualificação, porque eu entendia que poderia já com a experiência e a formação trabalhar também na graduação em Educação Física. Então, fiz um mestrado em Educação e Saúde, fiz um doutorado em Ciências da Educação, e aí eu já busquei o conhecimento na didática do ensino da Educação Física e do desporto, e agora, em 2018, eu concluí o meu estágio pós-doutoral, onde eu investiguei também a Educação Física Escolar, né, pela Universidade de Lisboa, tanto doutorado como pós-doutorado, e eu investiguei a educação física escolar a ponto de criar um modelo, que é um modelo ativo e reflexivo de ensino, que vai ali ao encontro do que hoje nós podemos chamar de metodologias ativas. Então, olha, esse sou eu. Quero saber tudo sobre essas metodologias, tá bom? Afinal de contas, é uma prestação de serviço para toda a sociedade, né? Porque, para começar, a gente precisa contextualizar a importância da educação física, né, no ambiente escolar, porque é tão importante que os nossos filhos, eu sou mãe, sou aquela mãe coruja, preocupada, que eles tenham, né, esses estudantes tenham essa iniciação, esse processo do contato com as atividades físicas dentro da escola. O princípio é que nenhuma outra disciplina percorre todo o tempo escolar das crianças, desde os primeiros anos até o final ali pelo ensino médio. Segundo, a educação física é uma disciplina insubstituível. Só a educação física é que trata, na verdade, do desenvolvimento de hábitos, habilidades e competências para que essas crianças em formação possam desenvolver um estilo de vida ativo. Isso é fundamental. E aí a educação física se legitima por isso, pela sua essencialidade, por ser uma única disciplina a tratar desse aspecto na escola e também pelos problemas identificados hoje pelo estilo de vida já a partir do comportamento das crianças. Isso a gente vê em todo o espaço, não precisa ser um investigador. Verdade. Então, a educação física, ela lida com esse aspecto e, por suas práticas, ela enfrenta, né, esses problemas na sociedade atual.
E aí, uma dúvida, enquanto jornalista, enquanto pesquisadora em saúde, que sou também mãe, a partir de que idade, né? Porque a gente sabe que a criança, ela está sempre em movimento. A criança, ela precisa fisiologicamente, biologicamente, né? Até para acompanhar as fases do bebê, né? O momento em que o pescoço fica mais durinho, começa a andar. Dentro da escola, a gente tem ali o maternal, a primeira infância, ensino fundamental, ensino médio. Quando esse momento deve ser startado? Quando é que a gente pode começar a cobrar, inclusive, das escolas essa prática? E aí, como mãe, já começa com você, com os pais e familiares das pessoas mais próximas. Ou seja, de 0 a 3 anos, é Sim, incentivar prematuramente já o movimento. Né? certo. Então, ao invés de entregar um celular para uma criança, brinque com ela. Movimente a criança. Isso é fundamental. É um aspecto importante para o seu desenvolvimento. Perfeito. Chegando ali dos 3 aos 5 anos, e aí já começa o aspecto da escolarização, ali na educação infantil, é expandir isso para jogo. Ou seja, essa criança já começa a aprender a brincar, a perceber o colega, ou seja, trabalhar o coletivo, respeitar o limite do outro, entender os seus limites, porque a escolarização ela promove isso, ela sai dos limites dos alunos de casa e faz com que ainda seja necessário, mantendo as características lúdicas, já que já se comece a empreender uma prática mais orientada. Perfeito. Chegando ali, quer que eu possa falar, então, até o médium? Vai seguindo aí para a gente Então, pegar vamos lá. esse cronograma que é importante. Sim, então chegando ali entre os 5 e 8 anos, que já é ali pelo ensino fundamental, aumentar o foco nas habilidades motoras fundamentais. Há um déficit hoje. A gente chama isso de baixo letramento motor, que eu vou falar mais à frente, quando eu for mostrar os problemas identificados com esse comportamento hoje e por que a escola é um espaço privilegiado para que as crianças possam ter acesso a isso. Então, a partir ali dos 5 e 8 anos, os professores devem dar ênfase ao desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, que é o quê? Correr, saltar, mudar de direção, romper um obstáculo. As crianças hoje não conseguem andar. Não. A senhora tem uma ideia, os colegas observarem os seus filhos e os seus alunos também. Entre 8 e 12 anos, ali a gente já começa a introduzir habilidades mais complexas. O que são habilidades complexas? São aquelas que a gente consegue combinar. Imagine assim, eu lanço uma bola para você, você precisa se movimentar, correr e segurar o implemento. Isso é muito complexo para o cérebro de uma criança, então isso é uma fase que a gente diria de transição, né? A partir ali dos 5 e 8 anos já começa essa transição. Então, essa habilidade especializada, à medida que a criança vai criando uma certa confiança, que é fundamental. Motivação e confiança são fundamentais para ela poder aprender as práticas de atividades físicas e do esporte. Nós vamos falar isso mais à frente quando abordarmos a literacia física. Né? E aí começa já a iniciar uma transição, né? Uma transição e aperfeiçoamento. Ora, essa criança já vai chegando ali nos 12 anos, ela já pratica esporte, ela já quer ir para as escolinhas. Então, a partir daí, tem que ter muita atenção para esse professor. Sim. Esse professor é qualificado? Esse professor tem uma licenciatura? Esse professor é um especialista? Não podemos entregar uma criança para praticar esporte para qualquer pessoa, porque o esporte é uma ferramenta. Não. Se eu não tenho nada a oferecer, o esporte é só o esporte, é só o jogo. Não, e só aproveitando esse recorte aí, doutor, além de não oferecer, de não entregar, né, o que é necessário para os alunos, né, tem também vários riscos, né? A gente vê crianças lesionadas, né, a preocupação também com isso. Por isso que o profissional sério, qualificado, aquele licenciado, ele é tão necessário dentro das escolas. Os pais precisam conversar com os professores de educação física, assim como tem interesse em conversar com o professor de matemática, português, né? Porque chega no dia da entrega do boletim, todo mundo quer saber que nota ele tirou em matemática ou português, mas ninguém quer saber se a criança já consegue saltar, andar, desenvolver habilidades. E a gente vai ver também que essas habilidades elas são fundamentais para o desenvolvimento de todas as outras competências. Então, não há mágica. A educação física não está dentro da escola porque as pessoas gostam da educação física. Não. Né? Então, o exercício ele é fundamental para o desenvolvimento de certas habilidades que são encontradas no desenvolvimento acadêmico das crianças. Então, ali, a partir dos 14 anos, né, até os 17, que ela já entra no ensino médio, ela deveria, eu coloco deveria, porque não acontece. Né? Ela já deveria estar apresentando uma motivação e uma competência motora, inclusive autopercepção de competência, que é você ter
com a sua própria percepção de que você consegue realizar, isso dá motivação, isso dá confiança, isso faz com que as crianças procurem praticar o esporte. Meu filho não quer praticar o esporte. Você percebeu se ele aprendeu? Você conversou com os professores de educação física para saber como ele participa das aulas? Ele participa das aulas. Né? Então, a partir desse momento, já era para a criança, para o adolescente, escolher. Ter capacidade de escolher, porque já tem ali uma gama, né? Já tem ali uma espécie de um cardápio de habilidades, competências e esportes já aprendidos, mas dizendo, agora no ensino médio eu quero ser surfista. Sim. Agora no ensino médio eu quero eu quero participar mais de atividades na natureza que eu gosto. Não, eu quero ser um atleta de futsal, eu quero jogar voleibol. Mas o que acontece? É o grupo que mais desiste das aulas, é o grupo que mais desiste do esporte. Né? As crianças hoje, as meninas principalmente, são em maioria, não só as que desistem têm resistência às aulas, mas as que desistem do esporte prematuramente. Então, Nossa, isso é muito sério. Isso é lamentável, até porque a gente vê aquele comportamento nas escolas, por exemplo, o senhor citou as meninas fazendo a ginástica rítmica ou artística, ou até praticando atletismo, voleibol, basquete. E aí, quando chega nessa fase, que a gente já está chegando aí através da sua fala, no ensino médio, que começa aquela preparação para o temido Enem, para ter uma carreira, ter um futuro, né? Que a gente sabe que o futuro é incerto, principalmente no mercado de trabalho atual. Então, há essa cobrança tão grande que aí a gente tem o papel da educação, né, das disciplinas, ali engolindo tudo, inclusive esse aspecto da educação física. E a criança, né, porque para mim o aluno ainda no ensino médio, né, que é o adolescente em formação, ele começa a ser consumido por isso, a motivação para a atividade física cai, a pressão para fazer o Enem sobe e, em meio a tudo isso, o que é que acontece? A saúde mental entra em risco, né? O senhor tem acompanhado isso? Tem casos referentes a isso? Temos sim, eu vou pedir você licença aí para citar alguns estudos. Fique à vontade. Não de forma acadêmica, mas utilizar o que ocorre hoje na literatura, por exemplo. Relativamente ao que ocorre, né, dos problemas identificados, são baixos níveis de atividade física, esses baixos níveis de atividade física, principalmente nas meninas, isso é um problema global, né? O outro problema é o baixo letramento motor. O que é o letramento motor? Uma espécie de alfabetização motora. Como eu não desenvolvo as habilidades motoras fundamentais, eu não chego na especializada para poder praticar o esporte. E aí eu não tenho confiança. Outra, incidência de doenças crônicas degenerativas. Estou falando só dos problemas. Sim. Depois vou falar o que a educação física deve fazer. Sobrepeso e obesidade. Olha só, em 2030... a perspectiva é de 254 milhões de crianças e adolescentes. Nós estamos falando de adultos. 254 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade. Não é sobrepeso, não é aquela criança que está ali fora do padrão. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil vão ser os campeões se caminhar, se permanecer com esse nível de comportamento e falta de um enfrentamento mais direto. Distúrbios mentais. Né? Você vê hoje as crianças apresentando, já crianças, né? Apresentando ansiedade, né? Distúrbios do sono, depressão, tudo isso, a atividade física desenvolvida nas aulas de educação física é a melhor forma de enfrentar. Não é levando para o psicólogo, logicamente, tem um momento dele, não é entregando o remédio para as crianças, é fazendo com que essas crianças participem das práticas de atividade física, mas elas precisam aprender. Então, os estudos já demonstram que maiores níveis de atividade física têm uma associação positiva, olha só, uma associação positiva com menor risco da mortalidade nesses aspectos. Os programas de atividade física se associaram positivamente aos melhores resultados acadêmicos. Sim. Então, não sei por que a escola, ao invés de potencializar as atividades físicas nas aulas de educação física no ensino médio, ampliar a carga horária, porque tem uma proteína que ela é produzida aqui no lobo frontal do cérebro, chamado BDNF, que é como se fosse a musculação do cérebro. Ela age diretamente onde? Na memória, na concentração, nos maiores níveis de aprendizagem. Então, tudo isso ele pode já ali retirar das aulas de educação física. As aulas de educação física são a única oportunidade que essa criança tem na escola, de forma gratuita, inclusive, e com um profissional especializado,
de minimizar esses problemas que eu falei e ter acesso aos benefícios também que foram colocados na saúde mental, ou seja, as habilidades socioemocionais, Sim. desenvolvimento de aptidão física e competências para praticar o esporte, né, o desempenho acadêmico, maior atenção, maior participação, coragem e motivação para se movimentar durante todas as outras aulas e o quê? Buscar um conhecimento das outras matérias, dos outros conhecimentos, dos outros conteúdos. Por quê? Quanto mais ativo, maior a minha disposição. Por exemplo, na sua função, você sendo uma pessoa que faz atividade física, você tem muito mais capacidade de resolver os problemas aqui apresentados, de buscar soluções, de me colocar em situação aqui que eu possa considerar de risco, você fica perspicaz. Uma pessoa sedentária não tem isso. É verdade. E o senhor tocou em um ponto assim, fundamental, né? O quanto é necessário a gente discutir esse assunto, porque aí eu preciso também encontrar e eu tentar localizar onde estão as falhas. Eu fiquei aqui me perguntando, poxa, se a atividade física ela ajuda nós, adultos, né, a melhorar a memória, o sono, a concentração. Imagina para essa garotada, prestes a decidir aí uma profissão no Enem e com essa sobrecarga tão grande. Mas veja só, se é tão bom, se é tão positivo, se é tão necessário, onde está o erro, né? Quem está bloqueando tudo isso? A gente ainda encontra uma dificuldade nas escolas, de uma forma geral? Porque as evidências são científicas, não é, doutor? Sim, são evidências científicas, já tem base. Alguns países, como o Reino Unido, né? Canadá, eu não gosto de estar pensando lá fora, mas eu preciso dessa referência. Sim, para trazer. Nenhum aluno entra em sala de aula sem, no mínimo, 1 hora de atividade física, porque eles já entenderam, isso está escrito. Isso já está publicado. Então, nós, no Brasil, temos acesso a essa literatura. E aí vamos voltar para dentro de casa. Vamos falar aqui agora com os nossos colegas professores de educação física, porque quem está falando aqui é um professor de educação física de escola também. Eu não concluí meu curso e fui ser um pesquisador, sem pisar na escola, não. Eu sei onde é que eu coloco o pé quando tem eu o falo da chão escola. ali. Eu sou do chão da escola. Sim, sim. Com 14 anos, foi por opção que eu fui buscar outros caminhos e todas as minhas pesquisas, desde o mestrado, elas são direcionadas à educação física escolar. Então, eu diria que a primeira coisa é a gente diminuir, né, porque somos nós os responsáveis. A Associação Europeia para a Educação Física, ela lançou em 1991 uma chamada que é incrível, né? Sem educação, não há educação física. Só que isso é um documento. Depois de bastante tempo, em 2011, eles foram ver esse documento de volta e começaram a refletir sobre isso e viram que somos nós, os professores, a fazer essa mudança no ambiente de escola. Como? Diminuindo os estigmas que são associados à nossa profissão pelo desconhecimento, pelo senso comum. As pessoas acham que hoje já melhorou bastante, mas a gente ainda vê isso. Nós temos uma melhor formação, nós temos mais espaço de formação. Formação contínua, se eu quiser, eu faço um curso por dia, gratuitamente com certificado. Se eu quiser, eu faço isso. Então, eu não posso dizer que não me qualifico, não me atualizo, porque eu não tenho condições. Sim, não tem desculpa, não é? Precisa priorizar esse tempo. Então, qual é o estigma? Os professores precisam chegar na escola e falar isso que nós estamos discutindo aqui. Não é? Eu preciso de 3 horas de aula, eu preciso de mais carga horária. Aí eu pergunto, por quê? O que você faria com 3 que não faz com 1? Aí é onde a gente entra. Com base nesses aspectos legitimadores, né, que são as evidências, eu já posso consagrar de que eu preciso de mais horas. Agora, quais são os estigmas? Expressões como? A gente vê na escola, eu sou de escola, então eu escutava muito isso. A professor de educação física é muito bom, é só rolar a bola que a aula está feita. Muito de estereótipo, não é muito estigma. A gente vê isso. É hora da recreação, agora a garotada vai brincar, né? A gente cresce achando isso, que a educação física é só para passar o tempo. Você minimiza. Então, somos nós, professores, que temos que enfrentar isso. Por exemplo, eu chego na sala dos professores e eu digo, futebol é só queimada, ou então futebol... Educação física é só queimada, ou futebol para os meninos, queimada para as meninas. As meninas não gostam de educação física. O adolescente fica suado, não quer ir para aula. Gente, que conversa é essa? Né? E aí, quando nós próprios contribuímos com isso, é quando a gente diz, ao invés de dizer, gente, bom dia, hoje o conteúdo a ser tratado é este, tá? Nós vamos desenvolver tais habilidades. Após a aula, eu peço ali um retorno, um feedback aos alunos para ver o nível de aprendizagem.
E não havendo aprendizagem, eu tenho que dizer para os meus alunos que nós vamos fazer uma revisão na próxima aula, porque isso é um conteúdo. Agora, se eu disser, hoje a brincadeira será isso. À medida que eu chamo de brincadeira, eu já descaracterizo uma aula. Porque brincadeira é outra coisa, é algo mais livre. Despersonaliza, o que vocês gostariam de fazer? Olha só, o professor que chega numa aula diz, o que vocês gostariam de fazer? Ele não planeja. É verdade. Isso não é uma. Ele é o mais velho, ele é o responsável, ele não pode perguntar ao aluno, ele tem que propor ao aluno. É como se o professor de matemática, só aproveitando esse gancho, como se o professor de matemática entrasse na sala de aula, e aí, gente, qual vai ser o conteúdo de hoje, né? E não é assim, tudo é um cronograma. Muito. Todos entendem dessa forma. Já pensou o professor de português chegar e dizer, olha, nós só vamos ver objeto direto até o final do ano. É verdade. O pai vai lá na próxima semana. Agora, se ele chegar e brincar, né? Brincar mesmo, um jogo de futebol, o ano todinho o pai acha que é educação física. Então, os estereótipos, o que vocês gostariam de fazer não vale. Se realizarem a atividade que eu estou propondo, eu deixo 15 minutos para vocês brincarem. Que é isso? Uma então, compensação, né? Como se assim, olha, fez a obrigação, vai ter uma compensação. Então, aqueles que não querem participar fazem um relatório que não serve de nada. Então, a gente precisa falar sério com nós mesmos, né? Esses comportamentos, eles estão diminuindo? Estão. Mas eu sou pesquisador cotidiano, você tem uma ideia, eu pergunto aos alunos do primeiro semestre da universidade o que eles mais escutaram nas aulas de educação física. E eu estou falando para vocês, isso aqui é resultado de 5 anos que eu faço esse levantamento. Essas são as coisas mais ditas pelos professores. Então, eu estava conversando com o presidente, o ex-presidente, o professor Joyce Stanhilmer, e ele falou exatamente sobre isso, tudo como é que pode. Há mais de 30 anos, a gente fez o primeiro fórum transmitido, né, de educação física lá, mais de 30 anos que a gente fala, e quando eu vou conversar com os professores, é a mesma coisa. A história se repete, né? As reclamações se repetem. Então, eu acho assim, que o nosso professor ele é muito bom, ele tem capacidade, ele pode virar. Agora, ele precisa ter essa motivação. Muitas vezes, aí eu sei que você vai abordar essa questão dos atores envolvidos, gestores, a estrutura governamental, o próprio currículo, as condições que esses alunos chegam nas escolas, né? Então, tudo isso muitas vezes contribui. Mas, gente, nós somos professores. Então, nós somos a última esperança. Nós somos a última esperança. Não, e a gente está apostando em vocês, né, em pesquisadores como o senhor, que é da área da educação física, com mestrado, com doutorado, para trazer esses dados para a gente refletir, porque a gente está, tipo, num ciclo vicioso, como o senhor acabou de falar, dos estudantes, que o senhor ouve isso há anos e anos e anos, ou seja, hoje a gente tem aí profissionais na universidade, né, já fazendo... planejando a sua atividade de educação física, eles serão professores, né, foram alunos, mas a gente tem um comportamento que é cultural, ele está se repetindo e a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, né? Eu concordo contigo, e assim, só quem pode quebrar, a gente não pode esperar outro, só quem pode quebrar isso somos nós. Sim. Eu acredito muito que quando um professor... Porque o que a gente vê também? A gente chega num professor e diz, não, eu não sou respeitado na minha escola. E na mesma rede tem um professor que é respeitado. Então, aí tem alguma coisa errada, professor. Profissionais. Então, se eu olhar para mim, eu sempre fui assim, sabe? Eu acho que eu sempre olhei para mim. Quando eu digo que eu sou rigoroso comigo, é que eu não posso avaliar o meu aluno e dizer, meus alunos não quiseram fazer aula porque eles não gostam de fazer aula, se eu não tiver uma percepção muito clara de qual modelo eu utilizei, qual foi a estratégia estava correta, eu planejei para aquilo, aquela aula foi bem organizada, mesmo assim não deu certo. Em que eu posso melhorar? Então, eu acho que a gente tem que começar por nós próprios. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma didática para a gente começar a pensar de forma macro, como a gente pode ajudar a sociedade de uma forma geral, a comunidade escolar, professores, pais, nesse sentido. A gente deve mudar esse formato de pensamento dos profissionais da educação física, né, através da pesquisa do senhor, que já traz um embasamento muito grande. A gente precisa conscientizar os gestores escolares, isso, públicos e privados. A gente pode determinar, por exemplo, quantos dias na semana seriam necessários para ter aí um bom conteúdo nessa área da educação física? Muito bom. Vamos começar, vou começar pelo fim, né, que é um problema sério, que é a diminuição da
carga horária, né? Então, nós temos uma precarização do currículo no que diz respeito à educação física, daquilo que nós já falamos, retirar a aula de educação física para aumentar as aulas de português e matemática. Sim. É como se fosse uma conta fácil de 2 mais 2. Não é assim. Né? Então, o aluno não vai aprender mais matemática, ou português, ou ciências, porque ele tem mais aulas disso, não. É a qualidade das aulas, é o envolvimento dele, é a capacidade desse aluno para que ele possa ter condições de aprendizagem. Então, vamos começar pelas sessões. Não há nenhuma carga horária definida também para nenhum outro conteúdo. Ninguém diz que a matemática tem que ter 3, 4 aulas. Ela ganhou isso, ela garantiu isso pela sua legitimação. Todo mundo precisa aprender matemática. Então, o que nós, professores de educação física, temos que defender na escola é que todo mundo precisa aprender as atividades físicas e esportivas para poder ter um melhor desempenho, que a gente chama de cidadão ativo, a ser um cidadão ativo no sentido também de poder participar de forma vitalícia de todas as atividades que são socialmente relevantes. Então, o que é que ocorre hoje? As secretarias, né? Isso era próprio, pela lei, é próprio, que o projeto pedagógico define. Então, na mesma rede, a escola A poderia ter 2 aulas, sim, e a escola C ter 5 aulas na semana. Porque no projeto pedagógico a escola entendeu que isso era importante. Só que o que é que ocorre? Já vem a orientação da secretaria. E a gente precisa rebater essa orientação da secretaria. Ou seja, que vem de cima, não é? Que vem de cima, porque lá a gestão, né? Exatamente. Imposto. Então, você imagina eu ter um currículo desse, desenvolver tudo que eu falei até agora e ter uma aula por semana. Isso não funciona. Né? Isso não funciona. Então, há recomendações, há documentos de recomendações. Você pegar o nosso Guia da Atividade Física Brasileira, que foi lançado agora em 2019, ele recomenda 3 sessões no mínimo. 3 sessões no mínimo. A Organização Mundial de Saúde, para essa faixa etária, recomenda 60 minutos diários de atividade física. Você viu quando eu falei lá no Reino Unido, no Canadá? Sim. Eles já fazem esse minuto no primeiro momento de aula, porque eles entendem que isso vai potencializar a aprendizagem das crianças. A FIEPES, né, lançou recentemente uma atualização do Manifesto Mundial da Educação Física. A FIEPES é a Federação Internacional de Educação Física, e ela coloca que a educação física tem que ser compulsória, diariamente para todas as crianças até 12 anos e, no mínimo, 3 sessões semanais acima de 12 anos. Gente, olha aí. Você está vendo aí que o que não falta é referência com base científica e com dados em documentos do Brasil e internacionais. Então, se a escola é a agência, né, de educação mais importante após a família, né, de responsabilidade, ela não pode abrir mão de observar o que o mundo, né, com a ciência está descobrindo do valor da educação física, do valor das aulas de educação física, porque é o único lugar que ela é gratuito. A escola é gratuita, tem professor qualificado, o aluno está institucionalizado, ou seja, ele está lá. Então, relativamente ao currículo, esse é um problema. É verdade. Né? A gente precisa legitimar, mas a escola precisa compreender, entender que isso já existe. Até porque, doutor, depois lá na frente, né, a gente paga caro por isso, não é? Eu fui uma estudante ali que pratiquei atividade física da forma moderada, conforme o currículo escolar, de uma escola privada. E aí, realmente, quando o tempo vai passando, a gente tem aquela pressão, né? Na minha época do vestibular, e ter uma profissão e tal. Hoje, depois dos 40, aí a gente sente que o corpo já começa a reclamar, a mente já começa a reclamar, e aí a gente vai em busca daquilo que ficou lá atrás, né? A mobilidade, a flexibilidade, eu preciso. E aí a gente já perdeu um tempo muito grande, a gente já pagou uma conta muito cara com isso. É o que a gente vê hoje, o reflexo da sociedade, aquela sociedade depressiva, ansiosa, obesa, com muita insônia, né? E que a prática da educação física acaba sendo recomendada pelos médicos, quando a gente já poderia ter crescido com essa cultura, não é? A expressão ela é correta, é criar uma cultura, né, de movimento a partir da escola. Nós temos assim os números para comportamento sedentário, né, eles são assustadores. Nós temos mais de 80% da população que já apresenta altos índices de comportamento sedentário, e o impacto disso, se eles querem entender dessa maneira, pelo menos para poder agir, o impacto disso na saúde é severo. As doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, que são doenças que vêm do seu próprio estilo de vida, como ficar muito tempo sentado, má alimentação,
pouco sono, falta de atividade física, elas são responsáveis por mais de 75% das mortes no mundo. Então, a gente precisa sensibilizar, começando primeiro pelos professores. Sim. O professor, para mim, é o primeiro agente, né? Porque ele está na ponta. Ele pode ir numa reunião de pais e falar isso que nós estamos conversando aqui. Sensibilizar os pais para essa responsabilidade, para que possa pressionar, então, o próximo agente, que é a escola. Pressiona na escola. Por que uma aula? Porque nossas crianças só têm a escola para praticar. Mais da metade da população escolar é da escola pública, chega a 70% e 80% em alguns lugares. Essas crianças não têm acesso à atividade física de qualidade orientada. Então, se eu já tenho a escola, já tenho uma disciplina para isso, por que eu não utilizo essa disciplina como também um trabalho de promoção e educação em saúde na escola? Isso é importante de ser dito. Então, o professor, a escola precisa compreender isso, o professor precisa se aliar à família para que a escola compreenda, e os gestores da educação, porque quando vem de uma secretaria uma aula de educação física, não é possível que essas pessoas leram alguma coisa e mesmo assim estão agindo de forma irresponsável, porque as crianças não têm outro espaço para praticar atividade física que não seja a escola, de forma orientada, com intencionalidade, que o professor planeja para aquilo, sabe o que vai desenvolver, compreende as etapas motoras, sabe o momento de ensinar o esporte, sabe quais são os valores do esporte, sabe o que isso pode produzir enquanto competências para o mundo do trabalho. Olha só, são uma série de pontes. Eu sempre penso em disciplina, né? Quando a gente é um bom praticante de atividade física, a gente tem disciplina, a gente tem respeito ao próximo, né? A derrota, a vitória, a gente aprende a respeitar o espaço. Então, são muitas lições que a gente aprende na atividade física, não é? São os valores, né? Você desenvolve os valores, aprende a trabalhar coletivamente, respeita o direito do outro, entende essa diversidade de pessoas que estão dentro desse processo, ou seja, aprende a respeitar as mulheres, aprende a respeitar as diferenças, inclui as pessoas com deficiência, né? Compreende que uma aula... Hoje, é uma outra questão que eu queria abordar. Hoje, nós obrigatoriamente estamos recebendo as pessoas com deficiência na escola, mas para a inclusão regular. Sim, verdade. Não é uma escola especial. E, gente, incluir não é levar para a quadra e deixar sentado numa cadeira de roda. Incluir é levar para a quadra e pedir para ele fazer um relatório. Incluir é colocá-lo na prática com as suas condições. Logicamente, eu não vou fazer uma aula para deficiente, né? Se eu tenho um aluno deficiente. Esse aluno deficiente vai participar de um jogo como? Os colegas colaboram, o professor faz adaptações, muda as formas de êxito, mas coloca esse aluno na prática. Então, a educação física ela faz isso. Então, o governo precisa, né, abrir os olhos para isso. O gestor da educação precisa ter responsabilidade com a educação física, porque o mundo todo discute hoje a pandemia de obesidade, sedentarismo e as mortes pelas doenças crônicas não transmissíveis. Nossa. Não é espaço para isso. E aí eu vou até além, né? Recentemente eu fiz uma reportagem mostrando também esse aspecto da educação física no espectro autista, né? Os avanços, né, desses pacientes através dessas práticas. Então, já passou do tempo da gente discutir isso, né? Estamos lá atrás mesmo. Nós estamos bem atrasados, inclusive, na obrigatoriedade do Estado qualificar os seus quadros de professores das escolas públicas, que são 80%, ou seja, a maioria estão nas escolas públicas, relativamente a isso. Não é só contratar um cuidador, alguém que fica lá acompanhando. Né? Isso é importante, pela especificidade, mas nós precisamos passar por formação contínua sobre isso, para receber o PCD, para receber a criança do espectro autista, para receber as crianças que estão chegando hoje com uma série de outros distúrbios mentais, né? A própria doença da civilização, o excesso de tela, né? O excesso de comunicação virtual, eles não conseguem mais dialogar com os colegas, eles não têm o abraço, eles não têm a aproximação, eles não sabem o limite, chegam... E aí vai para a sociedade, a gente vê um trânsito agressivo, a gente vê agressão no estádio, a gente vê tudo isso por quê? De onde saiu esse pessoal? Esse pessoal passou por uma escola, essa sociedade passou por uma escola. Então, eu não posso deixar de utilizar o esporte como fator de desenvolvimento humano, que é uma ferramenta incrível, que a Unesco faz campanha permanente, e uma série de outras agências também. Eles estão muito bem consolidados em leis. No papel, não há nenhuma dúvida do direito
da necessidade de política pública para criar um espaço e socializar tudo isso, incluir todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Então, tudo isso já existe muito bem no papel. É verdade. Não Não é que estamos. tudo começa na escola, mas nós temos ali uma ferramenta muito forte. Claro, com certeza. Eu agora estava pensando exatamente aqui, porque estamos em um ano olímpico, né? A gente fala sobre Olimpíadas, a gente faz cobertura, a gente acompanha toda essa movimentação dos atletas, essa contagem regressiva, né? Da constância, da disciplina e tudo. Mas, nossa, esses talentos, para serem revelados, eles precisam ser estimulados, né? E tudo isso começa lá atrás. Um atleta de alto rendimento que vá se profissionalizar, porque é a profissão deles, ele precisa ter essa habilidade estimulada. Então, como é que eu vou saber se o meu filho vai ter uma habilidade para o futebol, ou para o basquetebol, ou para o judô, ou para o karatê, se eu não estimulo, se a escola não estimula? E aí o cenário que eu vejo hoje, né, na escola das crianças, a faixa etária do meu filho, né, que é aquele ensino infantil, 4, 5 anos, começando ali, é o que os pais mais apreensivos tiram os filhos para colocar numa escolinha de atividades. Então, ele vai fazer o karatê na escolinha de atividades, ou ele vai fazer a capoeira, que a gente gosta muito aqui no Nordeste, ou vai fazer uma natação, mas com o sentimento assim, de cansar a criança, né? Vamos dar energia para ver se esse menino melhora a qualidade do sono e tal. E a gente sequer passa a cogitar isso. Pode ser uma profissão, pode ser que ele siga isso realmente como carreira, né? É importante, eu participei da formação de um relatório com a Brúcio. A Brúcio é um profissional da área de ciências, ele não é da educação física. E ele levantou um questionamento. Por que não se fala, quando vai se falar em profissões nas escolas, não se fala do esporte também? Por que a pessoa não pode optar por ser um atleta esportivo? Né? E eu queria iniciar aqui a nossa conversa relativamente ao desenvolvimento da literacia física, que é o letramento motor. Letramento. Por exemplo, se a criança não aprende a ler, ela não progride. A ler e a escrever não progride, ela vai ficar para trás, porque tudo, até a matemática, ela vai ter que ler para poder compreender as ciências, a história e tudo. E aí tem até aquela festa da alfabetização, não tem? Hoje é o doutor da alfabetização. Tem a formatura do ABC e tal. Tem a formatura do ABC. Imagina a gente criar uma formatura para a criança que sair ali do primeiro ano, que soubesse fazer a estrelinha, saltar, correr, andar bem, e já começasse a estar estimulada para fazer atividades físicas. Então, você vê que isso é importante. Então, a gente precisa trabalhar isso. E o que é a literacia física? A literacia física é o professor colocar no seu planejamento, né, que ele precisa trabalhar a motivação, a confiança, a competência motora, eu tenho que desenvolver as habilidades, o conhecimento sobre a área e a compreensão da importância, olha só, né? Para o quê? Para que eu possa manter um estilo de vida ativo de forma vitalícia. Uma outra forma é que a gente entende que a literacia física ela é uma espécie de um catálogo que a gente possui, né? Eu tenho um catálogo de habilidades técnicas, juntamente com o quê? Com a confiança. Gente, a confiança ela é ensinada. Uma criança não vai para o esporte porque ela não quer se expor. Isso. Ela não quer se expor. Então, ela não quer se expor. Ela diz, eu vou me matricular na escola de futebol. Ele vai chegar, amanhã eu passei o jogo todo correndo, não peguei na bola. Aí entra a questão do modelo de ensino. Tá? Então, para você ver o nível de complexidade da educação física, não dá para a gente achar que ela é uma disciplina qualquer. Não. Ela precisa de um indivíduo totalmente qualificado. Então, essa motivação é para quê? Que ele possa escolher as diferentes esportes, diferentes atividades físicas, mas porque ele sabe. Ele não pode fazer escolha se ele não sabe. Então, isso ele aprende aonde? Nas aulas de educação física. Mas, para isso, o professor tem que planejar com objetivo e com intencionalidade para desenvolver essas habilidades. Ele tem que incluir nas aulas deles, no planejamento, que eu vou desenvolver isso, e avaliar a cada aula, a cada período e constantemente. Por quê? Porque, além disso, dentro do conceito de literacia física, tem esses objetivos relacionados à satisfação. Uma criança ela tem que sair de uma aula satisfeita com aquilo que ela fez. É verdade. Gostar, chegar em casa e dizer, mãe, minha aula foi muito boa. Os constrangimentos que ela pode passar por não saber são infinitos. E aí ela não quer participar. Então,
desenvolvimento da autonomia, domínio das habilidades motoras. Olha só, isso tudo se chama literacia física. Aprender trabalho em equipe, respeitar as regras, disciplina, tudo isso durante uma aula. E valorização desse conceito de uma aptidão relativamente à saúde. Você imaginou uma criança saindo da escola fisicamente culta, no que diz respeito ao conhecimento sobre o corpo, as atividades físicas e o esporte? É verdade. Nossa, e assim, me veio até um episódio aqui em mente, porque nesse aspecto eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a inclusão social de uma forma geral. A gente falou sobre o espectro autista, a gente falou sobre o PCD, né, que é a pessoa com deficiência, o cadeirante. E a inclusão social, de uma forma geral, ela modifica a vida dessa criança que vai ser um cidadão, né, que já vai ter aí as habilidades para estar ali lidando com pessoas diferentes, com o mercado de trabalho diferenciado, porque realmente esse aspecto começa até nos esportes coletivos e tal, e a gente não sabe como isso é desenhado, por exemplo, na cabeça da criança. O episódio que eu falei, que eu lembrei agora há pouco, meu filho tem só 4 anos, o Pedro, e certo dia ele falou: mãe, meninas não podem jogar futebol, porque eu queria brincar com ele, né? A gente estava lá na quadra e eu joguei futsal da adolescência, e aí eu disse: não, vamos trocar bola. Não, meninas não jogam futebol, futebol é só para meninos. Eu disse: nossa, onde foi que ele viu isso? Como ele viu? Né? E de que forma eu vou tentar explicar. E aí coloquei na TV o futebol, a seleção jogando, as meninas jogando, dando um show. E porque a gente não conversa sobre isso. E a gente fica assim pensando, que ser humano eu estou criando, né? Fazendo uma cultura separatista, a gente precisa conversar. Meninos não podem dançar balé, ou não, os meninos não podem fazer ginástica. E a gente vê que é totalmente diferente, né, na realidade. Então, todo esse aspecto, né, educacional, inclusivo, a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado e com propriedade, até porque os dados estão aí, o senhor está muito bem explanando para a gente. Olha, perfeita a tua explanação, não precisa nem eu falar mais. A tua colocação, ela já deixa muito clara. A sociedade que nós vivemos, eu como homem, por vezes me envergonho, né, do nosso papel enquanto homem, né, dos nossos comportamentos enquanto homem. E isso reverbera, infelizmente, na escola, na educação. Né? Você vê ontem a televisão, um técnico de futebol, sim, né? O técnico do Vasco vai à televisão e diz que o pênalti foi mal marcado, não foi marcado, porque era uma mulher tomando uma decisão no VAR. Gente, nós não podemos mais tolerar isso, né? Verdade. Vamos para as aulas de educação física. As meninas não gostam das aulas. Não, professor, elas não estão aprendendo as aulas. Elas não estão aprendendo os conteúdos. Você imagina que para ela ser incluída, uma criança, uma menina numa sociedade como a nossa, que aprende a dar um chute, aprende a cabecear, aprende a fazer um drible no futebol, ela já tem uma capacidade imensa de se incluir em todos os espaços. Já pode dominar o mundo, né? Já pode dominar uma atividade socialmente relevante que é o futebol. Estou dando só um exemplo do futebol. Né? Então, esse exemplo do futebol faz com que ela se sinta empoderada, que é uma palavra da moda, né? Mas que coloca o indivíduo numa condição excepcional. Então, se não aprender na escola, vai aprender aonde? Se na escola não aprende a respeitar a vez da colega, se na escola não aprende que a menina precisa pegar na bola, e professor, para a menina pegar na bola não é só vale gol de menina. Não, você diminui a menina quando você diz isso. Você tem que criar situações diversas em que ela possa ser protagonista, né? E não criar um certo alejo da atividade para que ela possa participar. Só vai ser gol se a bola passar pelas meninas. Não, a menina tem que aprender a se movimentar, se localizar bem para receber a bola e cobrar dos meninos. E o professor tem que motivá-las a fazer isso. Para isso eu tenho que fazer o quê? Literata. Ela tem que ser uma pessoa literária, ela tem que desenvolver habilidades como os meninos. A gente vê hoje um jogo de futebol feminino, há 10 anos as pessoas iam para rir no estádio. É verdade. Hoje não, o nível de habilidade das meninas são tal e qual dos meninos. Elas têm plenas capacidades de envolver-se no futebol, no voleibol, na dança, na natação, na esgrima, em qualquer esporte, tal e qual os meninos. Então, isso é um processo de educação. E o nome da nossa disciplina é educação física, mas não é educação do físico. Né? É a literacia desse físico, esse físico ser letrado, ser preparado para enfrentar exatamente essa sociedade que nós temos. Nós não vamos fazer com que a mulher reaja, com que as pessoas, com que as minorias reajam, simplesmente criando exceções durante uma aula. Não, professor.
capacitando, né? Na literacia física, o termo fundamental ali, central, é capacidade, que é tornar a pessoa capaz, plena de realizar-se a si e no ambiente em que ela frequenta. Então, a aula de educação física é um espaço privilegiado, escola, espaço privilegiado. Nós, professores de educação física que estamos na escola, temos o privilégio, né, de contribuir para que possa surgir um cidadão mais seguro, ativo, que possa ser pleno e feliz em sua vida. Por quê? Porque aprendeu e pode fazer escolhas. Perfeito. Olha, a gente está chegando à nossa reta final aqui do podcast, o tempo passou muito rápido, né? Essa energia na fala contagiante que o senhor traz para a gente. E para finalizar, vamos então reforçar essa mobilização, essa campanha por mais aulas de educação física. Como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode ampliar aí esse movimento? Olha, essa campanha de mais aulas pela educação física, ela surge aqui no CREF 5, os conselhos também fizeram uma série de mobilizações, eu vou até pedir licença aqui para pegar uma camisa para mostrar para vocês, porque, de qualquer maneira, essa camisa ela retrata, né, um movimento e o porquê mais aulas de educação física, como é que surge, né? Isso é só uma camisa, mas ela tem que vir carregada também de atitude dos professores. Sim. Esse grito por mais aulas, ele tem que vir acompanhado de uma capacidade nossa de defender a educação física na escola. Agora, é lógico, quando se faz uma campanha, quando se busca uma audiência pública para discutir o porquê de menos aulas e não mais aulas diante desse quadro todo, esse cenário que foi mostrado aqui, sim, esses profissionais precisam, sim, nós da escola precisamos nos aliar ao Conselho Regional de Educação Física. O Conselho é um órgão representativo. Se eu for sozinho, eu não vou conseguir nada. Se eu chego com uma entidade já com 25 anos, com legitimidade, com avanços significativos como o Conselho, eu posso, sim, fazer uma pressão, porque não vão nos enganar. Se não for lá na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara dos Vereadores, né? Ali mesmo, inicialmente, na Câmara do Vereador, na Assembleia Legislativa, ver ali um deputado que possa promover uma audiência pública. E nessa audiência pública, que a gente possa encher essas câmaras e assembleias dizendo sim, mais aulas, porque não é só uma camisa, andar com uma camisa e dizer que participa. O professor tem que ter capacidade de defender e tem que participar. O conselho sozinho também não pode. O Conselho ele emite documentos, ele faz campanha, ele emite nota, nós vamos lá fazer uma luta e a defesa, ele depois tá bom, chama os professores para uma audiência pública. Se eu chegar lá sozinho e tiver 10 professores, a audiência pública esvaziada, eles vão dizer, bem, os professores não querem. É verdade. Então, eu chamo a atenção para isso, eu estou te dando um exemplo do que eu já participei, né? Conseguimos aqui uma audiência pública na Assembleia, mobilizamos todo mundo. Quando eu cheguei lá, estava eu, os deputados, e mais uma meia dúzia de pessoas, uma das vergonhas que eu passei desses meus 30 e tal anos. Então, a gente precisa chamar a responsabilidade. Campanha não é só andar com uma camisa, não é só distribuir camisa, é dizer o porquê de mais aulas. O que eu faço com mais aulas? Por que é necessário mais aulas? E nós, professores, temos capacidade, né, de fazer convencimento, porque nós temos o conhecimento sobre isso. Ninguém nesse rol de autoridades de conhecimento tem mais conhecimento do que nós, professores de educação física, sobre o que estamos falando. O que precisamos é propagar, manifestar e assumir também a responsabilidade. Essa responsabilidade ela é de um todo da categoria da educação física. Olha, quero dizer que foi uma satisfação bater um papo assim tão especial, tão esclarecedor, né? Com tanto conhecimento aqui com Ricardo Catunda, presidente da Câmara de Educação Física Escolar, direto do Ceará, fazendo, né, essa conexão aqui com o Sergipe. Ele que tem décadas de experiência aí na docência, na educação básica, é mestre, doutor, pesquisador, agradecendo demais. E olha, espero que a gente tenha outros encontros, porque esse é um assunto que não se esgota. Muito obrigada mesmo. Eu fico agradecido, agradeço aí o convite do presidente Gilson, a sua mediação inteligente e, logicamente, me motiva. Essa minha fala é porque eu falo com o coração, porque eu sou apaixonado pela educação física na escola, fiz disso minha vida e eu sei do potencial que nós temos. Muito obrigado e parabéns ao CREF 20 pela atitude, por trazer a discussão da educação física escolar. Muito obrigado a todos. A gente que agradece. Olha,
O terceiro episódio fica por aqui, mas claro que a gente ainda vai trazer outras pautas, outros temas especiais. E se você quiser continuar acompanhando todo o trabalho do CREF20, corre lá no Instagram, @CREF20, tudo junto, e também no nosso site www.cref20.org.br. Eu sou Priscila Andrade e fico por aqui. Até o próximo encontro.